É destaque nas redes sociais e também no site da Jovem Pan News. Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo emitiu alerta para o risco de alagamentos na capital. Há pouco, uma forte chuva atingiu a cidade e deixou cerca de 71 mil imóveis sem energia elétrica, de acordo com o boletim que foi divulgado pela Enel. Nas redes sociais, moradores do centro e dos bairros do Limão, Vila Maria, na região norte, Vila Mariana, na região sul, Belenzinho, Moca, na zona leste, também Pinheiros, aqui na zona oeste, reclamaram da queda de energia. No Morumbi, a luz caiu no início da chuva, mas voltou em seguida. Além disso, o Corpo de Bombeiros divulgou que durante o período de chuva houve o registro de 22 quedas de árvores no estado. Defesa Civil de São Paulo divulgou um comunicado informando que vai reforçar as ações de prevenção e monitoramento após a nova previsão de chuvas e ventos que podem ultrapassar os 70 quilômetros por hora no estado a partir de amanhã, quinta-feira. E as imagens que foram levantadas pela nossa produção mostram justamente a situação delicada de muitos pontos da capital paulista. Muitos pontos de alagamento, ruas se transformaram em praticamente rios. Eu tive a informação há pouco, muitas ruas do bairro da Barra Funda foram impactados, aí Avenida Paulista, esquina com a Joaquim Eugênio de Lima, choveu muito forte há pouco nesse trecho da Avenida Paulista, nesse momento, há alguns minutos, enfim, situação muito delicada, 71 mil casas e apartamentos, imóveis sem energia elétrica. Dávila, Deus nos acuda, né? Começou a chover, ventar forte em São Paulo, cada um fica preocupado com o que pode acontecer, né? É verdade. Vamos virar daqui a pouco que nem Cuba. Vamos ficar todo mundo no escuro aqui, porque cada vez que chove hoje tem que rezar para que não aconteça no seu bairro, para você não ficar no escuro. É inacreditável o que está acontecendo. Como nós estamos despreparados para essas ocorrências climáticas que vão acontecer com maior frequência. A cidade precisa se preparar, o Brasil precisa se preparar, as empresas precisam se preparar. Nós não podemos perder o sono cada vez que cai chuva. Nós já perdemos o sono por causa da segurança pública, agora temos que perder o sono por causa da chuva. Bom, daqui a pouco nós vamos viver de insônia permanente. Pois é, você, delegado Palumbo, conhece bem as regiões aqui de São Paulo, enfim, chuva muito forte e muitos impactos para a população, né? Queda de energia, alagamento e todos aqueles transtornos decorrentes de uma chuva muito forte, uma tempestade como essa. Verifica o seu microfone se está aberto. Tá aberto. Ok, perfeito. Pode continuar. E caos no trânsito, né, Caniata? Eu estou muito próximo aqui da área central, estou na Barra Funda, na Avenida Francisco Matarazzo, e confesso que quando começou essa chuva, eu falei, torci para Deus, né, não tirar a energia, porque senão não ia poder participar do programa. É assim que vive a população, né? E aí nós temos uma administração da Enel totalmente deficitária, né, ineficiente, com argumentos sem pé nem cabeça, como, por exemplo, podem ficar tranquilos, porque já caiu, as árvores tinham que cair. Aí fica complicadíssimo, né? Sem contar que apenas 1% dos pedidos de poda de árvore feito pela prefeitura, eles atendem. Algumas pessoas, nosso telespectador, ouvinte, pode pensar, mas o que a companhia de energia tem a ver com poda de árvore? Os funcionários da prefeitura não podem podar uma árvore se estiver passando um fio elétrico, porque ele corre o risco de morrer. Então, a Enel não faz o trabalho que tem que fazer. E não tem um contingente para atender no caso de um desastre. Olha, literalmente, São Paulo está contando com a sorte com esta empresa. É isso, chuva derrubou árvores, deixou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. O último boletim da Enel indica que 71 mil imóveis seguem sem energia elétrica e a gente vai, claro, seguir acompanhando essa situação, trazendo também as informações da nossa reportagem espalhada por toda a capital paulista. Você, Mota, é uma situação diferente, né, que São Paulo enfrenta, se nós compararmos com o Rio de Janeiro, mas que, dependendo da força da tempestade, também causa muitos transtornos para os cariocas, né? Comentar esse assunto, Caniato, é literalmente chover no molhado, né? Me desculpem o trocadilho. O Rio de Janeiro nem sempre foi um paraíso.
Muito antigamente tinha uma musiquinha aqui, que as pessoas fizeram uma sátira, era Rio de Janeiro, cidade que seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Agora tem que arranjar uma rima para São Paulo. Né? A gente ficar fazendo piada com um assunto que é sério, eu me preocupo. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu fico de olho no tempo, eu fico extremamente tenso, porque eu vou toda hora na janela para olhar se está chovendo, se não está. A chuva em qualquer grande cidade é uma inconveniência, mas não pode ser um desastre, e é isso que está acontecendo. E aí a gente vê, na vida real, na nossa frente, as consequências de ter uma política pública feita por gente incompetente. Pois é, agora, Dávila, eu queria retomar um ponto que você chegou a tratar. Acho que é importante, fundamental, que a gente entenda a dinâmica da prestação do serviço por parte de uma concessionária e quais são os órgãos que precisam fiscalizar o serviço que é prestado, porque as agências que em tese deveriam fiscalizar a prestação do serviço, muitas vezes não fiscalizam da forma como deveria. E a gente pôde observar justamente os questionamentos feitos sobre o trabalho da ANEEL, que deveria justamente verificar a situação e também o preparo de uma empresa como a Enel para não chegar em um dia de chuva, de tempestade, a gente passar por essa situação, entendeu? Teve um determinado momento na última tempestade que mais de 1 milhão de casas estavam sem energia elétrica. Por dias a fio, nós observamos uma situação muito delicada. Porque isso tem a ver diretamente com o trabalho que é desempenhado pela ANEEL. Caniato, muito simples. A ANEEL é a agência reguladora do setor elétrico. Ela tem de saber se as empresas estão cumprindo o contrato a risco, estão fazendo investimento devido para ocasiões emergenciais. Agora, quando você tem políticos, ao invés de técnicos, olhando isso, eles não sabem nem olhar o painel. Se colocar aquele painel na frente deles, provavelmente eles vão achar que aquilo é jogo de videogame. Eles não sabem o que fazer quando você tem indicação política. Esse é o problema. Então, é como você vai fiscalizar, cobrar. E aí você descobre o custo do aparelhamento político das agências nesses momentos de crise. Faltam técnicos. Você mesmo acabou de anunciar hoje aqui que tem apenas 9 pessoas ali fiscalizando. É óbvio que se tivesse alguém que entendesse da questão técnica, já teria protestado há muito tempo que uma agência do tamanho da ANEEL não pode ter 9 pessoas fiscalizando uma rede desse tamanho. Então, assim, isso tudo mostra o gasto, o custo da politização das agências para a população. E a população só descobre isso nesses momentos de crise como estamos vivendo agora. Porque a falta de luz parte da pouca fiscalização ou nenhuma fiscalização por pessoas técnicas dos contratos. Aí causa o problema da falta de energia. E aí nós temos o caos. Não tem semáforo, alaga a rua, bueiros que não conseguem atender o volume de água. E aí nós entramos nesse caos que é o que se torna uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade por causa disso. Por isso, nós temos de ficar muito atentos, porque o governo está aproveitando esta crise para dizer que agora vai ter meta de desempenho nas agências. Eles não querem nada disso. O que eles querem é politizar de vez. As declarações de alguns ministros mostram claramente a insatisfação do governo quando a agência não se dobra à pressão ou à vontade do Ministério do Governo. Ou seja, quando o governo diz que quer reformar as agências, é para piorar ainda mais a qualidade das agências, não para melhorar. Porque se o governo quisesse melhorar, é simples, é só voltar no estatuto das agências e restabelecer as agências como órgãos técnicos blindados de indicações políticas. É só isso. Isso já está no estatuto da agência. O problema é que as regras de governança das agências não são respeitadas pelos governos e pelos partidos políticos que resolveram transformá-las em mais uma capitania de nomeação de amigos e aliados. Isto fez com que as agências técnicas
perdessem a sua razão de existir. Ó, situação complicada na capital paulista, chuvas muito fortes, quedas de árvores registradas em praticamente todas as regiões. O último boletim da Enel indica que 71 mil casas, 71 mil imóveis seguem sem energia elétrica. A gente vai trazer as atualizações daqui a pouco, depois do break comercial. Eu peço que você continue aqui na Jovem Pan News. Voltaremos em 1 minuto e meio. Até já. E antes do break comercial, nós falávamos sobre a situação em São Paulo. Chuva muito forte, mais de 71 mil imóveis sem energia elétrica, ruas alagadas em vários bairros, quedas de árvores foram registradas. Também essa situação acabou impactando a circulação de trens. Defesa Civil de São Paulo acabou emitindo um alerta para alagamentos e também desabamentos em todo o estado. Mostramos há pouco, inclusive, imagem da Avenida Paulista, percebemos chovendo muito forte, e aí os registros, né, que foram feitos pela nossa equipe de produção e também vídeos compartilhados nas redes sociais mostrando a maneira como algumas ruas ficaram após essa chuva muito forte. Aí a gente percebe uma gravação de dentro de um ônibus, uma esquina completamente alagada, e os motoristas não conseguem avançar, não conseguem passar, porque certamente a água acaba entrando no motor. Então as pessoas têm que aguardar a água baixar. Naturalmente, o ralo não consegue absorver toda essa água. É uma situação muito forte por conta da quantidade de água. E aí é uma avenida, muitas pessoas se abrigando em alguns pontos das marquises, e aí uma gravação que mostra a chuva muito forte em uma localidade na zona sul da capital paulista. Enfim, é uma situação que impacta a todos, aqueles que estão na rua, por exemplo, os motoristas de aplicativos, taxistas, que sentem muita dificuldade por conta do trânsito, e aí uma situação que é muito delicada, né? Quando chega essa chuva que é muito forte e acaba alagando a rua, e aí a pessoa, o motorista, não tem o que fazer. Muitas vezes ele acaba deixando, inclusive, o veículo. Olha essa cena, que impressionante, o motorista de ônibus esperando, inclusive, a água baixar. Os bueiros, muitas vezes, com muito lixo, não conseguem fazer o escoamento da água, um volume muito grande, e aí um motociclista, provavelmente trabalhando, né, um motociclista que faz entregas, não conseguindo passar por essa rua repleta de água. Enfim, é uma situação muito delicada. A gente vai seguir acompanhando. A nossa equipe de produção e também os nossos repórteres espalhados por todo São Paulo. Daqui a pouco, todas as informações e atualizações em loco com a nossa equipe de reportagem no Jornal Jovem Pan. Deixa eu só trazer uma outra informação, porque o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, nós falávamos da ANEEL há pouco, o Sandoval Feitosa, ele revelou que o órgão regulador precisa de mais verbas e contratação de pessoal. Segundo ele, são apenas 9 servidores para fiscalizar o serviço de distribuição em todo o Brasil. Então, 9 servidores. O diretor-geral afirmou que o governo cortou da ANEEL cerca de 31 milhões de reais neste ano. Só chamar o Mota para trazer também a sua reflexão sobre essa informação que foi transmitida, foi passada pelo próprio diretor da ANEEL. Não é que foi uma informação de bastidor, alguém lá dentro falou com o repórter, não. Foi uma entrevista que ele concedeu ao jornal O Estado de São Paulo, dizendo que faltam recursos, inclusive para a ANEEL fiscalizar o fornecimento de energia elétrica em todo o Brasil. 9 servidores para fiscalizar o Brasil inteiro. Mota. Caniato, eu não tenho conhecimento dessa área para julgar se esse número é pouco, se é muito, né? Existem ferramentas, existem mecanismos para você avaliar os dados de desempenho. Ninguém precisa ir lá fiscalizar nada se você vê o que está acontecendo em São Paulo, né? Se a energia está caindo toda vez que chove, você com uma pessoa já consegue fiscalizar isso. Você, delegado Palumbo, quais são as suas considerações? Um minutinho, por favor. O importante mesmo é mandar dinheiro para Cuba. Agora, você fortalecer uma agência reguladora não tem importância. Eu só tenho um pouco de receio, né? Porque se vamos aumentar de 9 para 90, será que vai vir os apadrinhados políticos, aqueles que não entendem absolutamente nada de energia elétrica? Temos que ficar observando. Eu não duvido de nada. Pois é, o Dávila sempre defende que técnicos estejam nessas agências reguladoras, né, Dávila? 30 segundos.
Exatamente, Caniato. A minha sugestão é que o Congresso Nacional assuma sua responsabilidade, não deixe o governo avançar com esse projeto que ele quer politizar ainda mais as agências e recupere a natureza das agências como órgão regulador composto por técnicos. É hora do Congresso Nacional entrar em ação. Sugiro que você fique sempre bem informado, assistindo a Jovem Pan, escutando a Jovem Pan nas emissoras de rádio, mas também acessando o portal jovempan.com.br. Vale a pena, você vai ficar sempre bem informado e também vai conhecer o trabalho dos nossos analistas e colunistas que sempre compartilham os vídeos para as pessoas que são associados, que fazem a assinatura do portal jovempan.com.br.